Porque eu acredito muito que todos nós temos um papel aqui. Então eu trabalho um pouquinho isso na pessoa. Mas muitas vezes, nas primeiras reuniões comigo, que são as mais longas, né, que nós atendemos online nas empresas, é muito comum homens empresários, mulheres empresárias chorarem. Qual que é o modo que eu vou agir diante desses desafios? Então eu me preparo para isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o momento de buscar uma ajuda é quando você não sabe sobre o assunto. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um bloco do podcast Saindo da Matrix, o podcast que faz você realmente viver uma vida completamente diferente se você escolher assim. E aqui a gente vamos continuar aqui com um bloco junto com a Patrícia e com o Marcos falando específico nesse sobre o método Transforme, que é um workshop aqui que eles criaram, uma imersão para realmente transformar a sua vida. Se você não assistiu o primeiro bloco, volta lá agora, antes de continuar esse, e assista o primeiro episódio, que daí você vai entender muito mais sobre o que a gente está falando aqui. Mas essa nova temporada, você vai tirar vários insights de como você vai construir a tua vida aí, seja no empresariado, no empreendedorismo, ou para você pegar insights também para você se tornar um profissional melhor no CLT. Talvez galgar aí cargos melhores, para você ter uma nova visão de vida e construir a tua própria realidade. Então, muito obrigada, Paty. Muito obrigada, Marcos. Obrigado. Pela presença de novo. E conta um pouquinho pra gente do Transforme. O que é, como foi, como surgiu e como que vocês trabalham aí nesse método e também com essa imersão. O Transforme surgiu numa viagem. Sabe aquele momento? Não sei se vocês, né? Voltando de Trancoso, né? Voltando de Trancoso. Não sei se vocês já tiveram esse momento que parece que a alma fala com você e fala, chega, assume seu lugar e dá sequência no que realmente faz sentido. Foi assim. Que massa. Que surgiu o Transforme. Eu estava sozinha, eu vou ter que contar um pouquinho dessa história. Eu estava sozinha no carro, indo de Campo Grande. Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Eu nasci numa cidadezinha lá do interior e fiquei lá praticamente minha vida toda, né? Saí com 31 anos. Então, eu estava indo de Campo Grande para Chapadão do Sul, visitar minha família. De Trancoso para Campo Grande, me deixou no aeroporto. Isso. Depois de uma longa viagem da Bahia para o Mato Grosso do Sul. E eu com som alto e passando várias reflexões na minha cabeça, né? Daí chegou um momento que eu falei assim... Analisando toda a minha trajetória, Lud, o Transforme é um processo que eu passei, né? Daí veio a frase, transforme você, transforme sua vida, transforme seu negócio. E eu falei, é isso. É o slogan. É isso, né? E naquele momento eu falei, entendi tudo. Por que eu entendi tudo? Porque foi dessa forma que eu consegui trazer mais resultados para o meu negócio. Eu comecei comigo, autoconhecimento, né? A Patrícia toda insegura, com seus medos, com suas crenças. E conforme eu fui ampliando, né, esse meu mundo interno, eu tive uma outra percepção da vida e, consequentemente, outros resultados na minha vida. E quando eu me apoderei quando eu tomei posse desse lugar, eu também me tornei uma outra empresária. E daí eu falei, esse é o processo natural. E a partir daí, eu já saí, quando eu cheguei no Chapadão, já tinha todo o método na minha cabeça, praticamente. E falei, eu vou fazer um projeto. E quando a gente... Daí o Marcos foi me buscar em Chapadão do Sul. Foi me buscar, não. Foi me encontrar em Chapadão do Sul, que ele foi levar meu carro, que eu iria vender lá. Na volta, eu compartilhei com ele esse insight que eu tive. Eu falei, é isso, agora eu vou ter o projeto Transforma. Ele falou, nossa, conecta totalmente com o que eu acredito. E daí teve a participação do Marcos. Se ele quiser falar um pouquinho... É isso, né? Nós falamos um pouco a respeito lá no primeiro bloco, que você não consegue fazer uma transformação real, né, na empresa se essa transformação não começar de dentro para fora. E toda empresa é reflexo dos seus líderes. Com certeza. Toda empresa é reflexo dos líderes. Se a liderança é perdida, tem vários conflitos pessoais e emocionais, ela não consegue ter um bom resultado empresarial. A gente não consegue separar essas questões. E aí eu já
comecei a pensar quando ela falou isso, né? Daí a gente ficou em silêncio um pouco, estava dirigindo 1.100 quilômetros, né, lá de Chapadão do Sul para Curitiba, então deu bastante tempo para refletir, né? E eu já comecei a elaborar e buscar lá na caixinha de ferramentas, né? Falar, nossa, porque nessas tantas consultorias que eu já tenho entregue em outra empresa, eu comecei a perceber lá atrás a diferença entre comunicação e código de linguagem, né? Porque quando a gente sai do corporativo, você está acostumado com alguns jargões e daí quando você vai lá no chão de fábrica, né, com aquele empresário pequeno, um empreendedor lá que fatura 20, 30 mil, 50 mil por mês, não importa. E se você quiser trazer aquilo, na prática a teoria é outra. Então você tem que adaptar esse código de linguagem para aquele momento daquela pessoa, para que ele consiga aplicar. Tanto é que as 6 primeiras consultorias que eu fiz, dessas 280 e tantas que eu comentei, eu fiz recall. Porque eu fui aplaudido por eles, mas depois de um tempo eu voltei lá e queria saber o que deu de resultado, e na prática não deu. Não, mas Kogut, você é muito inteligente. Eu tinha até vergonha de falar para você que eu não conseguia implementar nada daquilo. Porque uma coisa que você implementa numa grande corporação multinacional é diferente de uma coisa que você implementa numa empresa familiar pequena no interior do Mato Grosso do Sul. Com certeza. Então tem que ter um código de linguagem adaptado àquilo e um sistema de gestão. E quando ela falou esse Transforme Você, eu já vi ela fazendo essa parte do Transforme Você, né? Transforme sua vida, daí ficou uma lacuninha que depois ela comenta. Eu falei, hoje eu consigo transformar o negócio. Porque se fizer o básico bem feito, estruturar um bom DRE, uma boa DFC, com análises preditivas, olhar no para-brisa, não só no retrovisor da empresa, que é uma coisa que eu gosto de fazer e sei fazer, e eu consigo fazer com qualquer modelo de empresa, vai dar uma luz muito grande se começar com essa transformação pessoal. E aí surgiu o programa, né? Nós começamos já a aplicar, né? Então já tem dezenas de empresas que a gente já vem aplicando, mesmo antes de lançar oficialmente o programa. E aí nós tivemos mais uma aliada de peso aí nesse processo, né, Paty? Mas o interessante, Lud, que quando tornou consciente isso para mim, eu percebi que eu já aplicava esse método. Uhum. Eu aplicava todos os clientes que chegaram, daí eu conectei com o motivo, né? O porquê que surgiu a Caixa. Qual que é o desejo que eu tive lá atrás de trazer uma consultoria diferente, que é voltada, assim, um olhar para o ser, como ser humano, sabe? Não pensando apenas em resultado da empresa. Daí, quando veio isso, para mim ficou tudo claro. É um processo que eu já vinha fazendo, mas não tinha um nome. Você só deu um nome. Só dei um nome. Então, hoje, todos os clientes da Caixa, todas as pessoas que se conectam de alguma forma, seja através de um treinamento, uma mentoria, uma consultoria, ou um bate-papo comigo, ou com o Marcos, ou com a Daisy, que eu logo vou falar, vive o Transforme. Em pequenas camadas, mais vive, né? Porque a gente trabalha muito esse ser, fazer e ter. Porque é a base, né, de tudo. E daí, conversei com o Marcos, ele se empolgou bastante, né, com o projeto. E tem a Daisy, que é uma pessoa muito especial, que eu gosto muito, admiro, uma ótima profissional, além de ser uma ótima pessoa. E eu falei para ela, senti de compartilhar com ela também. Ela falou assim, nossa, totalmente a ver com a minha trajetória. Daí eu falei, então, fechou, né? E o know-how dela é complementar ao nosso, né? Exatamente, é complementar, porque a Daisy trabalha a liderança, ela traz todas a Patrícia é mais na essência, conta né? um pouquinho cada uma das funções. Eu vou muito mais na essência do ser, sabe? Qual que é o seu propósito? Entendendo um pouquinho da mentalidade, o sentir. Eu trago muito essa visão, né? Como que você se sente, como que você... Eu trabalho muito o mundo interno. O que é esse mundo do indivíduo? O que é esse mundo interno? Tá. Como que eu reajo diante das situações? Eu estou reagindo ou estou consciente para aquilo que eu vou, para a ação que eu vou ter? Então eu volto muito para o ser. Mentalidade, crenças, né? Que está muito conectado, essência. E a Daisy, ela já trabalha a parte de liderança.
né? A parte de liderança traz uma pessoa como você mesmo, tipo a vida, como gestor, como líder, aquele indivíduo, como ele se transforma melhor gestor, melhor líder. Isso. Através de ferramentas, né? Daí ela trabalha as habilidades de cada um. Resumidamente assim, eu coloco um espelho na frente da pessoa para ela se enxergar, né? Como ela está. E diante disso eu já trago uma visão, o que você quer alcançar? Qual que é o seu propósito? Porque eu acredito muito que todos nós temos um papel aqui. Então, eu trabalho um pouquinho isso na pessoa. A Daisy já tá, olha, então você é assim. Quais são as habilidades que você tem? Quais são as que você tem que desenvolver? Né? Quais são os seus desafios aqui? Então, ela trabalha muito essa parte. E daí com vai ferramentas avançadíssimas. Com ferramentas, com certeza. E daí o Marcos, já passamos ali pelas 2 etapas, então a gente já começa a ter uma transformação, e daí o Marcos trabalha bem essa parte do fazer, matéria, realizar. Então vamos colocar para fora. Vamos fazer isso, tornar algo próspero, né? Vamos sair só... de uma forma que a pessoa sinta prazer em olhar, né? Tanto é que... e tem um ponto, Patrícia, que é importante, né? Normalmente, nas primeiras reuniões comigo, eu digo que o nosso processo hoje, esse Transforme, ele não começa no autoconhecimento e termina em planilha. E também não começa em planilha e termina no autoconhecimento. Não é isso. Mas é uma junção de tudo isso. A planilha é para te dar clareza. É quando você mostra para a pessoa, é assim que está. É aqui que você está perdendo dinheiro. E daí quando a pessoa olha aquilo, meu Deus do céu, né? Mas muitas vezes, nas primeiras reuniões comigo, que são as mais longas, né, que nós atendemos online nas empresas, é muito comum homens empresários, mulheres empresárias chorarem. Agora deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Com você. Na tua parte. Na minha parte, falando de indicadores de gestão. E não é porque o indicador está ruim. É porque o empresário ele tem que ser um super-homem. Sabe aquela pessoa que tem que ser a provedora de famílias, tem que ser, e não tem com quem desabafar? Sim. E daí, de repente, quando você mostra, não, você está em boas mãos. E daí é muito frequente dar essa cartaz que a pessoa olha, meu Deus, e daí ela desarma e fala, agora eu estou me sentindo acolhido, né? E as pessoas choram, assim, só de olhar, seja um número bom, seja um número ruim, mas pelo menos, por quê? Porque é aquilo que eu falei no primeiro bloco, né? Que eles vêm perdidos sem saber a direção. E daí se eles veem, seu cenário é bom ou seu cenário é ruim, mas agora ele tem a direção. Já sabe o que precisa fazer. Então é muito comum. Eu converso, claro que a gente leva um pouquinho também para o lado do autoconhecimento, né? Mas é que os números, eles são mágicos, né? Basta estudar um pouquinho de Pitágoras, os números, eles têm a sua magia, né? Os sólidos platônicos, né? Então, quando você traz um pouquinho dessa magia dos números numa entrega de planejamento econômico e financeiro, a pessoa, nossa... chora. É meio que limpar o óculos, né? Às vezes a pessoa tá tudo embaçada e ela não tá vendo. E ela acha que tá organizada aquilo que ela tá vendo. E muitas vezes o que ela acha que tá confuso, às vezes ela acha que o motivo é um e não necessariamente né? Então, e quando você começa a clarear o que está acontecendo e dar um norte... E uma coisa... E também quando as pessoas vão buscar, infelizmente é assim, né? Quando as pessoas vão buscar essa ajuda de um mentor, de uma consultoria, elas já estão no limite. Então, é como se fosse um desabafo mesmo, né? Eu não tenho... Quantas vezes já ouvi, né? Muito mais no seu segmento, né? Que... é a última alternativa que eles encontraram. Então, a pessoa já esgotou, já se machucou tanto, que elas chegam no limite e falam, é isso, se isso não der certo, não sei se eu vou ter um negócio. Então, o limite também influencia, né, nessa catarse. Mas e aí?
para quem está ouvindo, o ideal, qual é o momento certo, então, de buscar essas informações, de orientar o que está acontecendo? Um dos pontos que a gente falou um pouquinho no bloco anterior, que inclusive você trouxe, né, que tem sim, a gente pode estudar. Eu vejo nós, quanto mentores, você também é uma mentora, e a gente já falou sobre isso, eu acho que a gente vem muito para encurtar a curva de aprendizado, né, de autoconhecimento também, né? E não é facilitar esse caminho, sabe, Lud? Hoje, por exemplo, a minha empresa, ela está passando por uma transição de expansão. Se nesse momento eu não tivesse ido buscar uma ajuda de uma mentora, o processo seria muito mais doloroso. Mas para eu saber fazer essa escolha, eu tenho que ter consciência da importância que isso tem para o meu negócio. Sim. Então, começa também ali quando eu vou hoje. A gente já até mencionou isso, né, em outros momentos. Iniciou um negócio, vou fazer uma transição, que é muito, todos nós passamos aqui. Se conheça. Qual que é o seu perfil? Você é aquela pessoa que está tudo bem jogar tudo pro alto e vou me aventurar e se tudo der errado tá tudo certo? Ou você é aquela pessoa que gosta de ter uma mini segurança? Então eu vou fazer uma reserva, fazer uma preparação para eu fazer essa transição de forma mais tranquila, porque os desafios vão vir, a gente não pode ficar pintando todo um quadro aqui que na verdade é muito desafiador. Então eu estou preparada para esse desafio? Eu me entendendo, eu vou saber qual que é o modo que eu vou agir diante desses desafios. Então, eu me preparo para isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o momento de buscar uma ajuda é quando você não sabe sobre o assunto. Eu não sei fazer isso. Tá, então, quem pode me ajudar ou aprender ou fazer até contribuir, né? A gente tem parcerias para fazer isso por mim. Terceirizar. Porque quando a gente abre uma empresa... igual eu te falei da questão de vendas, né? Eu não sou uma vendedora. Então, o que eu faço? Eu vou buscar conhecimento nessa área ou ajuda de alguém que já tenha esse conhecimento para facilitar o meu processo. Não precisa ser tão doloroso, porque já é desafiador. Então, aquilo que você pode buscar para contribuir nesse momento... busque essa ajuda. E a gente, né, quanto consultores, quanto mentores, a gente passou por uma longa jornada. E essa longa jornada foi justamente para aprender e agora poder contribuir com aquelas pessoas que estão iniciando talvez a mesma jornada. Então, eu acredito que o momento de buscar ajuda é quando você entende que aquilo você não consegue resolver. Então, vá buscar alguém que vai te ajudar nesse processo. Eu concordo e penso também que o momento é sempre quando você não está precisando daquilo, né? Porque normalmente as pessoas me procuram quando elas já estão precisando, desesperadas. Elas ficam catando dinheirinho lá no cofrinho do filho para poder fechar lá uma conta de consultoria, porque não tem mais de onde tirar. Qual que é o melhor momento de conversar com o médico? É quando você não está doente. Qual que é o melhor momento de falar com o nutricionista? É quando você não está com um problema mórbido, alguma coisa nesse sentido. Qual que é o melhor momento de falar com uma consultoria, seja para uma transição de carreira? Eu quero sair do corporativo, vou empreender. Quais cuidados, quais critérios? É no momento que você ainda tem aquela segurança, você ainda tem aquela retaguarda do corporativo para ter uma orientação e já ter um plano, qualquer ideia. E não consultar só um ou outro consultor. Hoje você tem informação aí disponível, né? Porque depois que já o problema já está instaurado, e na consultoria a gente não poupa não, a gente vai lá e muitas vezes eu falo que tem que demitir um parente, que tem que cortar prolabore, que tem que cortar retirada, que tem que... Um caso em mais de 280 que eu tive, eu falei assim, olha, eu vou conversar com um advogado para a gente falar num plano de falência. Porque é a única alternativa que você tem. E olha que eu analisei todas as alternativas. Então, o pior momento é esse momento, que é uma dor assim, que às vezes a pessoa sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ela vai postergando. Então, assim, não deixa acontecer isso. Se você tem uma empresa que você vê que está crescendo e tem alguns fenômenos, o dinheiro ele definitivamente não aceita desaforo, né? Eu tenho um amigo meu particular que
ele fez uma fortuna muito grande em um intervalo de tempo muito curto. Foi de 2013 entre 2010 e 2013, ele saiu de uma empresa de R$60 mil por mês para uma empresa de 17 milhões por mês. Caramba! E ele um cara muito bom. Ele é muito bom mesmo. E chegou num momento que ele caiu num fenômeno que a gente chama aqui, falando em português, é o efeito tesoura. Quando a empresa está crescendo num ritmo muito acelerado, por exemplo, contrata uma mentoria excelente de vendas, né? Começa a vender muito, você tem que ter um aporte de capital de giro para comportar aquele crescimento. Com certeza. Porque os custos variáveis vão crescer no mês seguinte, então você vai ter que ter aquele capital de giro, e o custo fixo, no momento que esgotar a tua capacidade ociosa, você vai ter que fazer mais um investimento. E ele entrou em desespero, porque ele saiu de 60 mil, em 3 meses estava faturando 300 e os bancos não queriam liberar crédito. Como é que a gente faz num caso desse? Então, assim, não é só quando a venda está caindo. Às vezes, quando a venda está crescendo muito rápido, quanto maior, mais responsabilidade financeira, mais governança você precisa ter na sua empresa. Os principais motivos para uma empresa quebrar, por incrível que pareça, é quando ela quer crescer. Daí ela abre novas filiais, ou ela vai fazer aquisições e fusões. Exato. E aí dá problemas gigantescos, tanto de fluxo de caixa quanto de pessoas, porque daí você está pensando, às vezes, na parte operacional, você esqueceu que precisa de tantas pessoas para executar, e tu não tira pessoas do nada, e pessoas capacitadas do nada, né? Então, quando você vai crescer, tem que olhar muito bem como e onde você vai crescer a direção, porque é um risco gigantesco. Outro problema também, geralmente, é quando a gente realmente vai abrir novas filiais em alguns lugares. Por mais que você já tenha uma empresa grande, você quer abrir uma filial e aí você não faz uma análise econômica de, por exemplo, de aquisição de produto e o perfil de comportamento de compra daquela região. Aí você pega, por exemplo, as pessoas que compram aqui no Sul, abre uma unidade, às vezes, da mesma comida, da mesma coisa lá em Mato Grosso. As pessoas consomem completamente diferente. Você está acostumado com uma região, com um tipo de público, e daí tu acha que simplesmente fazer Ctrl+C e Ctrl+V as coisas vão acontecer. Não é bem assim. Então, existe todo um estudo, inclusive de franquia, por exemplo, para você saber se aquilo vale uma franquia. Se tem espaço econômico ou não. Se tem, né? Exato. Se o poder do consumidor é o mesmo, se a aquisição do consumidor é o mesmo, se o gosto do consumidor é o mesmo. A gente viu dentro da empresa que eu trabalhava, num lugar você vendia às vezes o mesmo produto e no outro, que era a 300 quilômetros de distância, não era muita coisa, não ia. Porque o perfil é completamente diferente. Sim. Então, a gente tem que analisar muito bem até onde vai quando você vai fazer crescimento. E a gente acha que não, que às vezes só uma pessoa cresce, uma empresa cresce e fale porque perdeu a mão no financeiro ou não. Às vezes o crescimento e a fusão leva muito à decadência. E tem os custos invisíveis, né? Por exemplo, né? Eu tenho um segmento que eu atendo, que a Patrícia também atende, que são laboratórios de prótese odontológica. É um nicho dentro do nicho. Então, dentro da saúde tem a odontologia, dentro da odontologia tem o laboratório. Todo mundo pensa que é o dentista que faz o dente. Em alguns casos, sim. Mas quem faz as estruturas mais longevas é o laboratório de prótese. E o laboratório de prótese é muito comum você ter lá listados 100, 120 itens dentro da sua tabela de valor. E quando eu vou fazer a precificação e vou analisar o resultado financeiro por item, por cliente, eu vejo que 20%, 30% daqueles itens dão prejuízo. Então, teve situações que eu falei o seguinte, fecha essa unidade que vai te sobrar 30 mil a mais. Corta esses itens da lista que vai te sobrar 20 mil a mais. Só pelo fato de você não oferecer uma coisa. Por quê? Porque quando você tem aquela ilusão, né? Eu faturo tanto, eu faturo 100, sobra 20, e é esse o perfil no meu negócio. Mas se você fizer uma gestão de portfólio, se você fizer uma gestão de unidades, como filiais, por exemplo, né? E você tirar tudo aquilo que está tirando o resultado da sua empresa, às vezes só o fato de você reduzir um pouco, você vai trabalhar menos e ganhar mais. E para tudo isso precisa ter análise. Com certeza, com certeza. O que muda quando a pessoa começa a entender os números, os indicadores e os processos?
como aliados e não como inimigos. A pessoa também, quando começa a entender isso, causa uma série de sentimentos, né? Sério, porque por trás do CNPJ tem o CPF, que é por isso que trata o C. E como que as pessoas enxergam? Eu até arrepia quando eu lembro assim a reação. É bom que eu tenha as reuniões todas gravadas, né? Em algum momento quero pedir a permissão para divulgar na nossa plataforma lá a reação de algumas pessoas quando eu levo alguns indicadores e eles veem sentido naquilo. É comparado, por exemplo, para quem conhece o jogo de xadrez, né? Eu já dei aula de xadrez e eu ensinava assim para as crianças o mate pastor, que você dá um checkmate no adversário em 5, 6 lances. Isso daí é para iniciante do iniciante, né? Ninguém cai nessa, mas criança adora aprender. E eles ficavam brincando com aquilo e queriam jogar com todos os amiguinhos para aplicar o mate pastor e ganhar em 5 lances, né? Aquela alegria que você vê na pessoa. Aí, em algum momento lá atrás, eu falei que eu ainda estudo música, mas eu já dei aula de violão, né? Aí, quando eu fazia, a pessoa traz uma musiquinha que você queira tocar, né? E a pessoa começa, ela tira os primeiros acordes e consegue tocar aquela alegria que dá, aquela sensação de estar descobrindo um mundo novo. É a mesma sensação quando eu entrego um planejamento onde tem lá a estrutura de custos, quando dá de resultado cada item, quais são os clientes mais rentáveis, menos rentáveis. Porque empresa, Ludmila, eu não considero tanto o volume de faturamento. Eu considero o lucro operacional, que é aquele lucro que vem antes das movimentações não operacionais e dos dividendos. Por quê? Porque o que vem depois do lucro operacional é fácil de você conter. Vou parar de investir, vou parar de fazer essas movimentações. Agora, lucro operacional, ali você vê se a empresa é boa ou não. Então, eu não vejo a empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa X no estado do Rio de Janeiro que fatura 12 vezes mais do que uma empresa Y no interior de São Paulo, 12 vezes mais o faturamento dela. Só que ela dá 3 vezes menos de resultado operacional. Por quê? Uma estrutura pesada. Mas no mesmo segmento? No mesmo segmento. Oferecem a mesma coisa. Que doideira. O que é? É não fazer gestão. Uhum. É não fazer gestão, é ter uma estrutura super pesada, é querer atender tudo que o cliente dela pede, daí ela vai verticalizando. Sim. E aí, de repente, se perde e começa a oferecer um monte de coisa no prejuízo, né? É o que eu sempre digo, né? Se você fizer tudo que o seu cliente pede, você quebra. E se você não fizer nada do que ele pede, você quebra também, né? Então, você achar o meio termo, o ponto de equilíbrio entre a tua oferta, o teu portfólio e a tua capacidade de atendimento com a tua lucratividade é essencial. E quando a gente consegue expor isso, quando você consegue planilhar isso, e a pessoa olha, é encantador, né? Só que antes de chegar nesse nível, ela tem que saber planilhar. E quando a Patrícia também ensina a planilhar, parece que muda a vida da pessoa, né? Vou fazer um planinho de contas, a pessoa já fica toda feliz, né? Essa parte, né, é que a pessoa começa a ter clareza. Sim. E consciência do próprio negócio. Então, realmente uma mudança de mindset, assim, porque daí ela começa também a ver possibilidades. É como se, sabe quando que vem aquela chama? Opa, então agora tem um caminho que eu posso seguir. Então, aumenta a esperança também. Eu acho que é clareza e esperança, né? Porque daí ela vê que é possível ela atingir o resultado que ela deseja. É que às vezes aquela frase, né? Que o cliente tem sempre razão... Nem sempre, né? Nem sempre. Porque nem sempre. Depende de quem está vendendo essa frase, né? Exatamente. Porque nós, como dono da nossa casa, como dono do nosso negócio, a gente tem que saber o que está acontecendo e não deixar as outras pessoas entrarem dentro da nossa casa e decidir o que a gente vai servir. E aí, muitas vezes, quem é pego nesse tipo, e às vezes fica feliz e empolgado pela venda naquele momento, acha que a empresa está indo, mas no final está indo ralo abaixo. E o que é isso? Isso começa no ser. No comportamento, a pessoa não consegue se posicionar. Ela não consegue se posicionar. E não pode confundir ela com o CNPJ, né? Sim, ela tem que entender que a empresa, financeiramente falando, inclusive muita gente confunde isso também, né, Paty? Eu acho que é um dos principais motivos também de falência, talvez. Não sei, tô falando aqui, não faço ideia.
Porque às vezes muitos microempresários, microempreendedores menores, eles confundem o CNPJ com o CPF e misturam tudo as contas, né? Sim, você pega muito isso? Isso é muito comum. Muito natural. Porque até quando, no bloco anterior, vocês já entraram na DRE, né? Precificação. Mas antes disso tem a organização financeira. Inclusive, se eu não consigo classificar corretamente os meus lançamentos, se eu não tenho uma separação, pessoa física, pessoa jurídica, tá tudo misturado. E agora, né, a gente está passando aí pela reforma tributária. Sempre foi importante, né, Lud, essa parte de organização, ela não se tornou importante agora, ela sempre foi. Mas é que agora tem mais pessoas observando, né? Sim. Daí as pessoas estão tendo um pouquinho mais de consciência da necessidade de ter isso. Então, é muito normal ter isso, essa mistura de pessoa física, pessoa jurídica. Outra questão entrou na precificação, mas para eu precificar, eu tenho que classificar corretamente. Para onde que eu estou direcionando esse? É um custo fixo ou é um custo variável? Então, se eu não tenho isso na base, quando chegar na análise, lá na parte você estratégica... toma uma decisão errada muito fácil. Você toma uma decisão errada. Às vezes, você vai dar um desconto. É muito comum também. Eu comprei o item por 100. Eu estou vendendo por 200. Nossa, aqui teve um lucro, né? Markup de 100%, de margem de 50%. Não é. Então, assim, todo esse processo anterior, ele justamente possibilita essa clareza que a gente falou. Porque para chegar lá, né, ter essa visão, inclusive da precificação, quem que está dando lucro, quem que está dando prejuízo, precisa dessa organização. Então, a pessoa tem essa clareza. E quando você começa a organizar a sua empresa, automaticamente você organiza a sua vida pessoal financeira também. Porque daí você tem... A gente trabalha ali, né, com valores, limites de retirada. Eu sempre falo, a empresa não é banco. Não é caixa. Qualquer momento que eu preciso de dinheiro, eu vou lá e retiro. Não funciona assim. Então, você começa a ter os limites de retirada. E daí, isso também vai fazer com que a pessoa tenha uma organização pessoal. Porque se antes eu gastava 100, agora eu tenho que me organizar para entrar aqui 50, como que eu vou me organizar financeiramente aqui na minha vida pessoal? Então, por isso que a gente não pode deixar de trabalhar o ser. Porque a gente está quando a gente fala de financeiro, a gente trabalha vários aspectos pessoais também. Então, esse trabalho, ele contribui muito até nessa leveza. Hein, Lud, eu não sei, eu não quero atrapalhar o tempo ali. É que ficou assim um monte de bolinha quicando. E eu vejo tantas razões assim para quebrar uma empresa. Dá tempo de falar de duas rapidinho? Duas, vai. Então Tempo tá. seu. Então vamos lá. A primeira coisa, não ter clareza e consciência de como funciona a dinâmica da DRE ou da DFC, como nós falamos, né? Como que funciona a dinâmica de estruturação de custos, que é o que a Patrícia faz, para você fazer uma tomada de decisão. E quando você tem uma estrutura de custos, a primeira coisa que eu entrego, falando agora em código de linguagem, né, como que eu aprendi, por exemplo, o break-even, o ponto de equilíbrio da empresa. Né? É uma fórmula que, se você clicar no Google, pedir para a IA lá, ela vai te dar a fórmula. Como que você vai explicar isso para um técnico que muitas vezes fez o 4º, 5º ano primário? Então, como que eu explico isso? Explicando o que é código de linguagem. Eu falo, meu amigo, olha, a tua empresa fatura 100, tá? Hoje, o teu ponto de equilíbrio é 65. O que é o ponto de equilíbrio? Todo dia você vai vendo quanto que você faturou. Quando bater 65, você parou de trabalhar para pagar a conta e você começa a ter lucro. Mas não é um lucro integral, é um lucro marginal, porque você tem que tirar os custos variáveis. O que é o custo variável? Para fazer essa caneta, você não tem que ter o tubinho? Tem. Então, quanto custa essa tampinha da caneta? Então, para cada caneta, você vai colocar mais esse custo da tampinha. Então, tirando isso, porque a tua despesa fixa já está diluída. E aí é o que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas no mundo empresarial. É o princípio da economia de escala. Porque se o teu custo fixo, por exemplo, nessa de 100 é 40, cada vez que você passa do ponto de equilíbrio, para cada 1 ponto percentual que você faturar a mais, você multiplica por 3 o teu lucro operacional, o teu lucro na última linha, dependendo da tua estrutura, obviamente, de custos. Vamos fazer essa experiência? E como que eu transformo isso num plano de ação em algumas empresas menos estruturadas de gestão? Eu falo, primeira coisa, você vai precisar de um post-it, um bloco de post-it e uma caneta Bic. Mas por quê? Eu tenho isso aqui, então anota aí, meu ponto de equilíbrio é tanto. Cola no teu computador e todo dia você vai estar lá. O dia que você bater o ponto de equilíbrio, você me manda um print.
Eu quero ver isso no sistema ou na planilha, onde você controla. Porque a partir daí você vai ter lucro. Então, isso é um código de linguagem adequado para falar com quem nunca teve um aculturamento de gestão. Eu tive que aprender isso a trancos e barrancos, né? Outro ponto que a Patrícia falando me ocorreu nessa questão de governança, né? O que faz muitas empresas quebrarem é a sociedade. Com certeza. E hoje, sociedade, gente, é mais do que um casamento. Eu digo, eu sou mais do que casado com a Patrícia, porque eu tenho sociedade com ela. Agora, não é porque nós moramos juntos, não é porque, vamos lá no Oba-Oba, vamos fazer uma sociedade. Então, nós vamos ter lá, você vai ter tantos por cento, vou ter tantos por cento. Não. Nós, casal, contratamos um advogado excelente, lá de São Paulo, esse advogado, excelente. O nosso contrato social tem 2 páginas. O nosso termo de cotista tem umas 30 páginas. O que acontece se eu morrer amanhã, se eu bater com as 10? Não vai acontecer isso. Mas o que acontece? O meu filho pode vir, chegar e assumir a empresa? O que acontece se acontecer a mesma coisa com ela? No caso de sair, eu posso concorrer com ela? Eu posso... Então, e muita gente se quebra por conta disso, porque chega... Tem o ciclo da relação, né? Quando você passa dos 3 meses, depois vem os 7 meses, depois vem os 7 anos. Se você não divorciou, depois dificilmente você vai separar. Mas quando chega nesse momento assim que você fala, não, eu não aguento mais. Aí você cria um problema. Para quem já passou por divórcio na vida, eu já passei, né? Sabe o quanto é difícil, por mais que seja consensual, você chegar num ponto de acomodar as 2 partes. E daí aquela parte que não sabe se posicionar, porque não tem argumento de venda, o cliente faz o que quer dentro da casa dele e fala, não, leva tudo, leva a casa, leva o carro, eu só quero sossego. Depois, quando ele chega nos 60, ele se arrepende, amargamente. E se a pessoa é muito gananciosa, daí gera o quê? Litígio, gera conflito. E eu pego muita gente, muitos empresários que me procuram, querendo fazer transição de sociedade. E quando eu mostro, que é o que a gente chama de avaliação ou valuation, né? Quando eu mostro isso e eles vêm, muitos se assustam e frustra a expectativa, porque quem cria uma empresa cria um filho. E depois de 20, 30 anos, quanto custa o teu filho? Custa 20 milhões. Não, meu amigo, é 2 milhões e olha lá, né? Os ativos, mas os aspectos intangíveis. Vocês trabalham também nessa parte de composição de valuation também, né? Vamos saber. Patrícia, e quando que vai ser o evento Transforme? E para você que quer saber mais aí no próximo bloco, fica ligado que a gente vai falar ainda como realmente você vai colocar tudo isso com várias dicas para você entender o que você está fazendo aí na tua empresa. Até breve. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios. Thank you.